pastor Hernandes Dias Lopes. Quero aqui já convidar o senhor a ficar à vontade aqui, trazer uma palavra em relação a esse tema, para que a gente possa, aqui avançando sobre isso, já nesse primeiro momento aqui a respeito disso, aprender um pouquinho mais e ficar uma palavra aqui para nós, como vencer o medo e a ansiedade. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade de tratar deste assunto. Bom, primeiramente, nós vivemos um momento atípico e singular, talvez, na história da humanidade. Nós estamos no epicentro de uma crise avassaladora, que certamente vai ser tema de estudo nas futuras gerações. Um vírus parou o mundo, mudou a agenda das nações, atingiu ricos e pobres, grandes e pequenos, atingindo, de certa forma, todas as nações do planeta, trazendo na sua esteira um grave problema de saúde pública e também uma profunda recessão econômica. Situações como esta, quando centenas de milhares de pessoas já foram ceifadas e não sabemos quantas ainda hão de ser, mudando certamente o cronograma político, econômico dos países, sejam os mais ricos ou os mais pobres. Situação como esta, que retrata a fragilidade dos grandes pilares da confiança humana, que é o poder econômico, o poder da ciência, o poder da tecnologia e o poder político, retratando que não importa se é a nação de primeiro mundo ou se é a nação mais recuada na riqueza e na prosperidade, todas revelaram-se vulneráveis. Das autoridades mais altas dos países, como no Brasil, por exemplo, o nosso presidente, como na Inglaterra, o primeiro-ministro, foram também atingidos pela Covid-19. Isso mostra a fragilidade humana. E quando o homem se torna frágil, a primeira coisa que ele sente é medo. O medo é o sentimento mais democrático da humanidade. Não há como passar pela vida na caminhada breve do berço à sepultura sem enfrentar o medo. Todos nós lidamos com o medo. Nós não estamos blindados, nem vivemos numa colônia de férias. Nós vivemos na urdidura dessa luta. O problema não é nem sentir medo. O problema é o que fazer com o medo. Porque o salmista, no Salmo 56, versículo 3, diz: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Ele admite que ele é passível de sentir medo. Mas quando o medo chegar, você precisa direcioná-lo. Lá em 2 Crônicas 20, diz que Josafá, quando foi cercado por inimigos aliados, teve medo. Mas ao ter medo, ele pôs-se a buscar ao Senhor. E Deus trouxe livramento para ele. Então, Paulo diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito é mais do que um sentimento, é um espírito que oprime as pessoas. Então, à luz do Salmo 57, versículo 1, o salmista ora e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti a minha alma se refugia. Escondo-me debaixo das tuas asas até que passem estas calamidades. Então, quando você chega diante de uma calamidade, uma pandemia que assola, que traz transtorno, você tem medo. É natural ter medo. E tanto é fato que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temais, não tenham medo, porque Deus nos conhece e sabe a nossa estrutura.
A questão, então, não é ter medo, mas como vencer o medo. Não se vence o medo com técnicas humanas. Não se vence o medo com confissão positiva, eu sou um gigante. Não se vence o medo com psicologia de autoajuda. Não se vence o medo com misticismo ou sincretismo religioso. Você só consegue vencer o medo quando você apela a alguém que é soberano, está no controle do universo e tem poder não só para trazer solução para a circunstância, mas também tem poder para acalmar os vendavais da nossa alma. Então, a solução para o medo está em Deus. Por isso que Deus ordena repetida e reiteradas vezes, não temais, não temais, não temais. Se eu tirar os olhos de Jesus e olhar a circunstância, eu vou ficar com medo, como Pedro, afundando no mar da Galileia. A crise é grande, é claro que é grande. Os empresários estão com medo, os comerciantes estão com medo, os trabalhadores estão com medo, os governantes estão com medo, o povo está com medo, as famílias estão com medo. A questão é, o que eu vou fazer? Se eu olhar a minha força e o poder da tempestade que está lá fora, eu vou ficar com medo. Mas se eu entender que Deus está no controle, que Ele tem um plano, que a minha vida está segura nas mãos dEle, meu coração se aquieta, como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Como é que eu lido com a ansiedade? Bom, a ansiedade talvez seja filha do medo, produto do medo. A ansiedade é talvez o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os segmentos religiosos. A ansiedade, na língua grega, é uma palavra que significa estrangulamento. É apertar o pescoço, é tirar o oxigênio. É claro que nós podemos enfrentar a ansiedade ou sofrer a ansiedade por diversas causas, porque ela é multicausal. A primeira causa, talvez, seja os problemas da vida. Porque os problemas acontecem, você querendo ou não. Por exemplo, nenhum de nós previam a pandemia em 2020. Eu acho que a maioria de nós tinha uma agenda montada para este ano. Viagens, passeios, conferências, trabalhos, congressos, e tudo isso precisou ser revisto. Os governantes tinham um planejamento, os economistas tinham um planejamento, os empresários tinham um planejamento. Tudo isso foi por água abaixo. Porque as circunstâncias, elas não estão na nossa mão, estão nas mãos de Deus. Então, tudo aquilo que você não administra pode gerar no seu coração ansiedade. Segundo fator que gera ansiedade são os relacionamentos estremecidos. E é curioso que nessa pandemia, em virtude do isolamento social, as pessoas até não estão, algumas, adoecendo de Covid, da Covid-19, mas estão adoecendo emocionalmente. Cresceu o índice de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, cresceu a violência doméstica, cresceu o índice de divórcio, cresceu o número de suicídios. Porque quando as relações estão mal trabalhadas, ficar junto produz mais agressividade. Então, as relações estremecidas, elas geram muita ansiedade, muita angústia. Mas há uma terceira causa, que é a preocupação com coisas materiais. E talvez uma das áreas mais afetadas nessa crise de pandemia seja a área econômica, né? Poucas pessoas vão sair desta crise mais fortalecidos economicamente. A grande maioria vai enfrentar uma recessão. Os empresários perdendo o seu poder de investimento, os comerciantes
sofrendo esbarros terríveis. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem informação de que mais de 400 restaurantes vão fechar as portas. Pessoas que estavam estabilizadas no seu emprego vão perder o emprego. Então, isso gera ansiedade. Agora, a questão do nosso programa é como vencer a ansiedade. E Paulo, quando trata deste assunto, lá em Filipenses, ele lida com esse assunto de 3 maneiras. Como é que você vence a ansiedade? Primeiro, Filipenses 4:6, você diz, você vence a ansiedade aprendendo a orar corretamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando Paulo trabalha esse assunto, ele fala de 3 tipos de oração. Porque a palavra oração é a mesma aí para adoração. Então, ele está tratando de adoração, de petição e de ações de graças. Qual a diferença entre você adorar a Deus e você dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, mas você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. Então, quando você adora a Deus por quem Deus é, o primeiro elemento que tira a ansiedade do seu coração é compreender quem é o seu Deus. Quão grande é o seu Deus. Quão poderoso ele é. Quais são seus atributos. Porque se eu agigantar o meu problema, eu apequeno Deus. Mas se eu tenho uma visão clara da grandeza de Deus, os problemas ficam menores. Então, quando eu adoro a Deus por quem Deus é, e a Bíblia diz que Deus é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, isso vai acalmando o meu coração. Porque esse Deus é meu Pai e Ele cuida de mim. Então, quando eu adoro a Deus por quem Ele é, quando eu peço a Deus porque Ele é meu Pai, e quando eu dou graças a Ele por aquilo que Ele já fez, meu coração vai se acalmando. Segundo remédio que Paulo dá aí para a ansiedade, está no versículo 8, é aprender a pensar corretamente. Porque você ganha ou perde essa batalha na mente. A Bíblia diz assim, como o homem pensa, assim ele é. Se você botar na sua mente pensamentos ruins, pessimistas, negativos, de fracasso, de derrota, talvez você vai colher isso mesmo, porque é isso que você está semeando. Então, nós precisamos alimentar a nossa mente com as promessas de Deus. Renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Cultivar na nossa mente os princípios de Deus. Se nós ficarmos diante da televisão, assistindo os noticiários, se nós ficarmos ouvindo todo o conteúdo dos problemas da nação, muitas vezes até enviesados ideologicamente, no final do dia você vai estar com a cabeça fervendo, com o coração perturbado, e você não vai conseguir conciliar o sono. Mas se você entender que você precisa alimentar sua mente com a palavra de Deus, com os valores de Deus, então você vai descansar. É só você lembrar o Salmo 4, versículo 8, quando Davi estava fugindo do seu filho, Absalão, que queria matar o pai e tomar o trono do pai. E Davi precisa fugir de noite, descalço, com a cabeça coberta, chorando, amaldiçoado por alguns. Vai dormir numa tenda improvisada no deserto, tendo o céu estrelado como seu teto, talvez o chão duro como seu colchão, a pedra como seu travesseiro. E ele diz, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu acho que esse homem entendeu um princípio. Se eu olhar para a circunstância, eu me desespero. Mas se eu olhar para Deus, eu me acalmo. Finalmente, Paulo mostra que você vence a ansiedade
Quando você não só ora corretamente, pensa corretamente, mas quando você age corretamente. É o versículo 9. Tudo que você viu, ouviu, aprendeu de mim, pratique isso. Porque não basta saber, é preciso praticar. O segredo da vida vitoriosa é obediência. Obediência. Um crente pode fraquejar? Pode. Ele pode escorregar? Pode. Ele pode cair? Pode. Davi escorregou e caiu. Mas a marca de um crente é que ele se levanta, é que ele recomeça. E porque Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia, Deus estende a mão para ele, como estendeu Jesus a mão para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas o levantou, colocou seguro no barco e o levou ao destino final. É assim que Jesus faz com a gente. Diante dessa pandemia, dessas angústias todas que todos nós estamos enfrentando, é preciso tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Deus. Aí está a resposta para as angústias da alma, para os temores do coração. Aí está o remédio, tanto para o medo quanto para a ansiedade.